Era uma sexta-feira. E quando eu recebi o resultado, eu vi um tumor enorme. Em cada sorriso que se esconde, vive uma história que merece ser contada. Eu chorei muito, muito. Ainda choro quando eu lembro. Histórias de luta, de dor, mas acima de tudo de superação. Perde o chão mesmo, mas não desista e tenha muita fé, que vai dar certo. Eu, Eduardo Fregnani, tenho a honra de ter acompanhado de perto a jornada de inúmeras pessoas na batalha contra o câncer de cabeça e pescoço. É nas profundezas dessa experiência humana, onde a ciência encontra a emoção, que percebemos a verdadeira força da resiliência. Neste documentário, Sorrisos Resilientes, abrimos um espaço íntimo para aqueles que enfrentaram o inimaginável e emergiram com lições preciosas para todos nós. Pedia para Deus para ter mais tempo com minha família, para eu poder ver meus filhos se formarem. Eles não são apenas sobreviventes, são mestres em nos ensinar sobre a coragem que habita em cada um de nós, mesmo nos momentos mais sombrios. Eu sou Marcelo Tonhozzi. Meu nome é Ana Luísa. Meu nome é Carlos Alberto. Meu nome é Marilza. Meu nome é Roseli Maria Gaioto. Meu nome é Gilberto Globo. Joyce Fernanda Simões de Castro. Eu sou Regina Célia Espiciati Pacheco. Meu nome é Tatiane Nunes Vieira e eu tenho um sorriso resiliente. Eu fiquei gripada, peguei uma gripe bem forte e eu percebi que tinha um caroço na língua. Eu pensei que seria de baixa imunidade, alguma coisa assim, que eu achei estranho, porque que não sarava, né? Pra mim era uma feridinha, coisa desse tipo. E daí veio o resultado. Nunca esperava que seria um câncer. Nós dentistas temos um papel fundamental na detecção precoce do câncer e de outras patologias. Mais que isso, temos um papel fundamental em promover saúde, identificar fatores de risco e orientar o paciente. Numa consulta de rotina, olhando a boca inteira, os lábios, a língua, a bochecha, a gengiva, muito mais que os dentes, podemos identificar as lesões suspeitas antes mesmo que o paciente as perceba. E é por isso que a visita regular ao dentista não é sobre cáries, mas sobre saúde. Fui no dentista, tá? O dentista achou que tinha uma mancha na língua branca. Ele falou, é melhor ir ver esse negócio. Procure um médico. Praticamente em todos os cânceres e também no câncer de boca, a detecção precoce dos tumores é uma das coisas mais importantes para melhorar o prognóstico do paciente. Começou a aparecer no cantinho aqui uma coisinha branca. E isso aconteceu, assim, acho que durante uns 5 meses, né? Mas aquilo me incomodava. Um dia eu estou em casa fazendo ginástica, né? Toco o telefone, é o dentista. Ele falou, dona Regina, a senhora vem aqui amanhã? Eu falei para ele, não, o que é? Chegou o resultado? Chegou e realmente não é nada muito bom. É câncer. E eu faço barba no chuveiro e um belo dia eu passo a mão aqui para ver se não ficou pelo nenhum, né? Aquelas coisas de quem faz barba no chuveiro. E, poxa, tinha uma bolinha aqui. Perguntei, liguei para o meu médico, que é especialista em saúde do homem, me pediu um exame de imagem, que demorou para sair, o diagnóstico do exame de imagem. Quando saiu, não tinha nada. E um belo dia eu estou no Marrocos, trabalhando, em Rabat. E o meu amigo Bernardo Caricotier, diretor da Oncoclínica, ele falou, pediram tal exame para você? Eu falei assim, não. Então faz. Fizeram um PET scan e apareceu um carcinoma
no pilar da minha amígdala. Ele disse, vem cá, o médico de Brasília examinou a sua garganta? Eu disse, não examinou. Cara, o caranguejo estava ali me dando tchau. Foi muito difícil descobrir. O médico, quando ele viu o exame, eu não sei se ele se assustou. A sensação foi de que não tinha mais solução, tanto para mim quanto meu marido. Desde um caso mais simples, um caso mais complexo, né, a gente tem que dar a informação real e que é importante o paciente saber, sem perder a ternura, né, isso tem que ser feito de forma carinhosa. E o paciente ele não pode sair daqui, né, com menos esperança do que ele chegou. Em 2019, apareceram 2 carocinhos aqui, e aí eu fui investigar, né? Primeiro local que eu fui, fizeram um ultrassom, falaram que não era nada no pescoço, mas eu fui numa otorrino, que ela sabiamente perguntou se eu já tinha procurado um cabeça e pescoço e me pediu para fazer aquele exame do naso. A médica perguntou se eu já tinha um médico, eu falei que sim, ela falou que tinha encontrado alguma coisinha e que ela ia me dar o resultado naquele momento. Quando eu fui no cabeça e pescoço, ele pediu uma tomografia e descobrimos que eu estava com câncer na base da língua. Surgiu um incômodo primeiro, né, na lateral da língua, e a primeira coisa que você pensa é uma afta. Fui no dentista, ele falou, provavelmente é uma afta, né, vamos acompanhar. Passou mais 2 semanas, eu voltei lá e falei, cara, a afta não regrediu. Não, mas não é problema, isso aqui tranquilo. Ele achou que não era nada, eu procurei um otorrino. O primeiro otorrino também olhou, é uma afta. Eu fui no terceiro otorrino e falou, cara, sendo bom ou sendo ruim, tem que tirar. Quando a suspeita vira certeza, a notícia do diagnóstico chega. Momento de impacto profundo que nos força a olhar para a jornada que está começando. Infelizmente, como mostram diversos estudos, um número significativo de pacientes chega ao diagnóstico já com a doença em estágio avançado. Os motivos são complexos. Pode ser a falta de informação sobre os sinais, o medo de procurar ajuda ou, às vezes, uma lesão que não foi identificada precocemente mesmo por profissionais. Estima-se que a demora desde o aparecimento dos sintomas até o diagnóstico pode ser de vários meses. E isso reforça a urgência de conscientizar tanto a população quanto os profissionais de saúde sobre a importância da vigilância e da busca por um diagnóstico rápido. Eu falo que o diagnóstico do câncer, ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem densidade, ele é muito pesado. Sim, é uma situação, né, muitas vezes desafiante, né? O paciente chega com uma carga emocional, com uma preocupação muito grande. Muitas vezes não sabe direito o que está acontecendo, o que está por vir. O meu papel é entender, é me colocar no lugar, né, desse paciente e trazer para ele todas as informações que eu gostaria, né, que se eu estivesse ali, eu gostaria de receber. No finalzinho de 2011, saiu uma afta na minha língua. E aí eu procurei o hospital, né, porque ela ia e voltava. E aí eles estavam cuidando como se fosse mesmo uma afta. E eu falei para o meu marido que não tava normal aquilo ali, né? E aí foi que eu procurei a minha dentista. Aí ela falou assim, Joyce, afta não é normal ir e voltar sempre no mesmo lugar. Então eu vou te encaminhar para uma patologista em língua. Aí eu fui em outro dia. Aí ela me mostrou umas fotos de pessoas que estavam com câncer, como que seria. Então quando ela me mostrou, eu já sabia que eu estava. Vai tirar metade da minha língua, né? E como que eu vou beijar? E o tumor estava assim mais para baixo no maxilar e com as raízes por detrás do olho. Então não tinha como. Entre
ficar com o olho e arriscar a doença voltar, ele preferiu optar por tirar o olho. Aí na segunda-feira eu voltei no médico de cabeça e pescoço mesmo. Ele olhava aquele exame, ele ficava assim. Ele olhava pra mim, olhava pro meu marido, olhava pro exame. A gente tá falando de uma cirurgia mutiladora aqui. A cirurgia durou 12 horas. Para reconstruir foi preciso os 2 cirurgiões de cabeça e pescoço, uma equipe de cirurgião plástico, uma equipe de bucomaxilo. Antes de ir para a rádio veio o resultado da cirurgia que eles fizeram. Eles olham para ver se as margens estão livres. E eu tive todas as margens livres, sem presença de nenhuma célula cancerígena. Isso já é assim um caminho gigantesco no caminho da cura. Mas, para concretizar, precisava fazer a rádio. Eu sofri muito, porque deu muito, machucou demais a minha boca, demais. Não tinha onde não tivesse uma afta. Eles falavam, olha, você tem que se preparar para a rádio. Com o diagnóstico vem o plano de luta. O tratamento oncológico é um caminho desafiador, uma fase intensa que exige cuidado em cada detalhe, em cada passo. Nessa etapa, o cuidado odontológico se torna absolutamente crucial antes mesmo do tratamento oncológico começar. Uma avaliação detalhada é indispensável para tratar qualquer foco de infecção, para realizar procedimentos de adequação e reabilitação oral, para orientar o paciente dos principais efeitos colaterais que podem surgir na boca e para desenvolver um plano de cuidado. Durante a radioterapia ou a quimioterapia, o dentista ajuda a manejar os efeitos colaterais como a mucosite e a boca seca, aliviando a dor, permitindo que o paciente se alimente, fale e reduza o risco de infecções graves que poderiam até interromper o tratamento oncológico. Nossa função é garantir que a boca seja um aliado e não um obstáculo nesse processo. É muito importante o acompanhamento com uma dentista, que eu fazia muito laser. Então, com a rádio, fiquei com umas feridinhas na língua e aonde era muito difícil me alimentar. Então, toda vez que eu passava na radioterapia, eu já passava no consultório da dentista. Eu pesava no início do tratamento 118 quilos, no final eu fui para 82. Uau! A químio é super forte, eu fiz 3 sessões de químio. Quando eu estava melhorando da primeira, vinha a segunda e com um efeito muito pior. A enfermeira chegou e falou, consegui uma vaga para você de tarde, né? Falei, puxa, legal, né? Acabou o tratamento, né? Não, a senhora não aguentou o tratamento, ela morreu. E a rádio, você vai perdendo, né, o paladar, com cada sessão vai até que você não tem paladar nenhum. Então você coloca qualquer alimento na boca, é a mesma coisa que você está comendo um pedaço de papelão. Eu sentia dor para comer às vezes, né, no comecinho, e depois se foi ficando melhor. Eu fiz 3 sessões de quimioterapia muito severas, de 21 em 21 dias. Até a minha dentista, por causa das feridas, ela passava um laser para poder amenizar um pouco, para eu poder comer. Quando você volta do tratamento, você volta da guerra. A minha menina ficou um pouco mais abalada, ela era um grude comigo. E meu menino já mais afastado, ele não queria ver eu doente, ele travou. A radioterapia no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, ela é bastante complexa porque envolve muitas estruturas sadias que a gente precisa poupar e todas elas estão muito próximas do nosso alvo. Então a gente precisa ser muito caprichoso nessa definição de dose e com precisão milimétrica na hora da execução. A reabilitação dos pacientes com câncer de boca, ela começa muitas vezes antes do tratamento cirúrgico em si. Então, quando eu vejo um paciente, que eu faço o diagnóstico do tumor, que eu começo a planejar o meu tratamento, eu também automaticamente já começo a planejar a reabilitação. As duas coisas, elas caminham juntas. Durou 3 meses, foram 33 rádios, 2 químios. Depois de 6 meses veio o susto. Os meus dentes começaram a ficar pretos,
né? Eu realmente não me lembro disso ter sido explicado para mim na época, né? Com o auxílio do tratamento bucal, com laser, com mudança de pasta, que ninguém tinha me falado, detalhes que você tem que fazem toda a diferença somatória deles. O fim do tratamento ativo é uma vitória, mas a jornada de cuidado muitas vezes continua. Podem surgir desafios e complicações que exigem atenção constante e um trabalho de equipe ainda mais unido. A jornada odontológica não termina com o fim do tratamento oncológico. Em particular, pacientes que receberam radioterapia precisam de acompanhamento odontológico contínuo para sempre. Precisamos monitorar a saúde oral dessas pessoas, prevenir que problemas odontológicos se instalem. E muitas vezes é nesse momento que reabilitaremos esse paciente, e essa reabilitação com próteses é essencial para devolver a função mastigatória e o sorriso. Eu me lembro que a médica me explicou sobre a importância dessa equipe multidisciplinar e sobre o estomatologista, do laser que tinha que colocar na boca. Se eu tivesse feito, já sabendo que você estava fazendo um tratamento sobre câncer dessas coisas, eu já tinha vindo faz tempo. Podia até não ter acontecido o que aconteceu. Eu não conseguia escovar os dentes porque doía muito. O meu pescoço ficou em carne viva. Eu conseguia botar uma camisa, uma camiseta. O tratamento de cabeça e pescoço essencialmente ele é multidisciplinar. E eu, como oncologista, eu não vou fazer nada sozinho. Aliás, o meu tratamento, muitas vezes, ele é acessório. É numa região, mas ela afeta um sistema inteiro. Fisioterapeuta para aprender a andar novamente, para aprender a abrir a boca novamente, o fonoaudiólogo. Então, assim, o dentista, obviamente. Então, é uma equipe muito grande. Tem que acompanhar o paciente. Lembrando quem você sempre foi, quem você é. Que só quem fica dentro de um hospital fica nessa vulnerabilidade, dá valor à vida. Até muito amigo, amiga, família fala que eu sou um homem guerreiro, para mim passar o que eu passei. Porque não é qualquer um que passa, não. Ele falou, veja bem, você tem uma chance e vá com tudo nessa chance. E hoje a gente percebe que o câncer não é um atestado de morte. Depois da tempestade, a busca é pela vida que segue, por encontrar a força interior, a resiliência que nos permite reconstruir, superar as marcas e, quem sabe, sorrir novamente. Para mim, um sorriso resiliente é mais do que a ausência da doença. É a capacidade, mesmo após todas as batalhas, do esforço contínuo para recuperar a função, a estética, a autoconfiança, de poder sorrir sem medo, de comer sem dor, de falar. A odontologia tem essa capacidade de restaurar a dignidade e a esperança. Ver um paciente reaprender a sorrir ou que sorrir novamente após a reabilitação é um grande ensinamento sobre o que significa lutar e viver. Existem dois tipos de paciente. Aquele que fala, ó vida, ó céus, por que comigo? E tem o paciente que vem igual você. Tira, só tira que eu quero viver. Que no fim é isso que importa. E normalmente esses são que vão melhor. Eu tenho convicção que a atitude do paciente frente à sua doença, frente aos desafios que se apresentam junto com o diagnóstico do câncer de boca, é algo que pode impactar diretamente o resultado. Não só o resultado oncológico, pensando em chance de cura, em chance de recidiva e etc., mas principalmente em quão bem é reabilitado ou quão bem adaptado ele vai estar ao final do seu tratamento. A gente não tem que ter medo das coisas ruins que acontecem com a gente, porque coisas ruins que a gente se torna forte e não nas coisas boas. E eu vi alguém estar na mesma situação que eu morrer. Deixar filho, mulher, reforça a minha vontade de contar a minha história para que outras pessoas tenham a chance de viver quando descoberto mais cedo, né? Embora ainda tem dia que eu ainda choro, tem dia que eu ainda lembro de tudo, mas eu acho que a gente sai mais forte, sabe? Mais forte.
porque a gente aprende a lutar, né? Então sai mais forte, sim. Agora a minha preocupação é de não ficar uma velha, como é que fala? Chata. Então eu vou aconselhar para ele não ter medo e fazer. Vamos ver que tudo vai passar. Que eu já passei pior. Mas eu gosto de mostrar isso. Existe vida pós-diagnóstico. E passei a valorizar muito mais a minha relação familiar que eu valorizava antes. Passei a abrir mão de determinadas coisas, por exemplo, por que eu vou pegar determinados trabalhos se agora é a hora de eu ir levar minha filha para teatrinho ou pro shopping, sei lá. Eu pensei muito, foi assim, pô, eu vou morrer, vai ser uma merda. Porque eu vou sair daqui, vou para outro lugar e eu vou ficar sem a Janaína. Assim, porra, como é que eu vou viver sem a Janaína? É muito louco pensar nisso, porque hoje eu vejo que meu rosto conta a minha história. Eu não trocaria não ter tido a doença por ter tido. Não que eu quero de novo. Mas eu aprendi tanto. Eu tive momentos tão lindos que se eu pudesse voltar atrás, eu ainda escolheria o mesmo caminho. As histórias que compartilhamos em Sorrisos Resilientes são um testemunho da força humana e da importância do cuidado integral. O câncer desafia, transforma, mas a resiliência que emerge dessa luta é um presente para todos nós. A jornada pode ser longa, mas com ciência, cuidado e esperança é possível encontrar a resiliência que faz esses pacientes sorrirem novamente. Que a coragem desses pacientes nos inspire a buscar a prevenção, o diagnóstico precoce e, acima de tudo, a cuidar da saúde como um todo. Eu sou Marcelo Tonhozzi. Meu nome é Ana Luísa Prestes. Meu nome é Carlos Alberto Munhanini Simão. Meu nome é Marinilza Pinheiro Vieira. Meu nome é Roseli Maria Gaiotto. Meu nome é Tatiane Nunes Vieira. Meu nome é Gilberto Globo. Joyce Fernanda Simpões de Castro. Eu sou Regina Célia Espiciati Pacheco. Eu tenho sorriso.